Vê. A gente vai revisar agora, ó. Converter em curva, converter contorno em objeto e ferramenta formas, onde a gente vai trabalhar com os nó, certo? Os nós. Primeiro vamos entender o seguinte, ó. Eu vi alguns alunos confundindo essa ferramenta aqui, ó, converter contorno em objeto, com essa aqui, converter em curva. Não sei como é que estão confundindo, mas confundiram, né? A funcionalidade dela. É o seguinte, vê. A principal característica do contorno, o contorno é só uma linha. Já está dizendo tudo, todo mundo sabe o que é um contorno, né? Então, eu tenho condições de botar preenchimento em contorno? Não. Agora, digamos que eu quisesse fazer isso. Eu precisasse pegar essa linha aqui e colocar um preenchimento nela. Ou seja, eu teria que transformar ela em um objeto. Exato, que é o caso do polígono. Eita, que minha língua. Polígono. Eita, ó. Exato. Ó, bora lá. Que é esse caso, né? Então veja. Se eu vim aqui clicar com o botão direito do mouse, eu consigo mudar a cor dele. Só que eu mudo a cor do contorno. Se eu disser, professor, eu não estou conseguindo botar a cor aqui dentro, no interior desse contorno. Não bota, não tem como. Certo? Esse aqui sim a gente pode fazer, ó. Porque ele é um objeto. Eu posso mudar a cor do contorno, chegar aqui e botar a cor do preenchimento diferente. Se eu quiser fazer isso com esse contorno aqui, eu tenho que transformar ele em objeto. Como é que a gente faz isso? Ó, venho aqui em objeto, converter contorno em objeto. Ou você pressiona Ctrl Shift Q. Ó, transformei. Aí, exato. Aí por isso que eu acho mais fácil você vir aqui, objeto, converter contorno em objeto. Aí veja. Aparentemente não aconteceu nada, mas se você vir aqui pedir para botar um contorno agora com o botão direito, ó, veja, apareceu, tá vendo? Porque lá agora é um objeto. Aí você pode até trabalhar com nó aqui, ó, com a ferramenta Formas com ele, tá vendo? Entenderam isso aí? E o que é que a outra ferramenta faz? A outra ferramenta que o pessoal estava confundindo, que é converter em curva. Veja, todos os objetos, agora dá para não confundir a mente, né? Entenderam essa parte aí? Ó, vamos agora ver essa ferramenta aqui, que é converter em curva. Ela dá até uma explicaçãozinha no balãozinho aqui, né? Ó, permite que o objeto seja modificado usando as ferramentas de forma. As ferramentas de forma são essas aqui, certo? Todas essas aqui são ferramentas de forma. E tem a ferramenta forma aqui. Bora lá. Se eu não converter em curva os objetos que são, como é que eu posso explicar, previamente definidos, exemplo, eu vou para a ferramenta retângulo. Com retângulo eu posso fazer um quadrado, eu posso fazer um retângulo mesmo, tá entendendo? Um quadrado, ou seja, trabalho com essas retas, não posso sair desse formato. Eu vou aqui para elipse, elipse eu posso fazer uma bola, eu posso fazer uma forma oval, só formas circulares. No polígono, eu posso fazer triângulo, eu posso vir aqui aumentar a quantidade de pontas de lados desse objeto. Só que quando eu vou manipular esses nozinhos que tem aqui, ó, quando eu mexo num, todos os outros nós também se mexem. Ele tem movimentos que são pré-definidos, ou seja, eles estão, digamos, amarrados, né? Então, quando eu for aqui para o retângulo, ó, eu só posso fazer movimentos, não posso fazer outro tipo de movimento. Se eu disser, eu quero puxar esse nó para cá, só ele, não vai, certo? Porque eles estão ali, os nós, digamos assim, estão travados, certo? Eu preciso destravar esses nós, soltar esses nós, para que eu possa mexer neles de maneira individual. Até com a letra mesmo, ó. Se eu vim aqui converter em curva, eu vou poder manipular ela melhor. Só depois de convertido uma letra em curva, vocês sabem que você não vai poder mais alterar o tamanho dele lá na caixa de ferramenta de texto. Não vou poder mais mudar o formato desse texto e assim por diante. Então veja. Vou pegar aqui, ó. Vou começar pela ferramenta retângulo, que aqui eu fiz um quadrado com ela, né? Vou converter em curva, tá vendo aqui, ó? Ou você bota Ctrl Q.
Note que até o nó mudou de aparência, né? Deixou de ser preto, ficou branquinho. E agora veja, quando eu for para a ferramenta Formas, ó o que acontece. Eu vou movimentar ele, ó, do jeitinho que eu quiser. Agora, como ele foi criado só em cima de retas, eu não vou poder dizer, eu quero deixar isso aqui curvo. Tem como deixar curvo? Tem. A gente vai ver como é que faz, certo? Primeiro entenda aí o que é a ferramenta converter em curva, certo? Veja, ó o elipse. O elipse só tem um nó branquinho aqui. Quando eu seleciono ele fica preto e eu só posso fazer isso, ó. E algumas modificações que eu faço aqui também na barra de ferramentas dele, de elipse. Mas se eu vim aqui converter em curva, ó, vou deixar ele redondinho de novo, vou converter em curva, ó, já aparece 4 nó, tá vendo? Então se eu clicar aqui, aí como o círculo ele é feito de curvas, lógico, né? Se eu chegar aqui e puxar, ó, tá vendo? Ele não vem como uma reta. Posso transformar alguma parte dele aqui em reta? Posso. Quando eu vim explicar a vocês aqui as ferramentas de forma. Deu para entender essa parte? Agora vamos para o texto. Vê, no texto eu posso vir aqui selecionar ele e mudar o tipo da letra. Ó. Deixa aparecer aqui. Está espelhando, vocês sabem, é lento. Posso mudar o formato, né? Ó. Mas vou escolher um formato bem diferente. Pronto. Mas depois que eu converter em curva, aí detalhe, em algumas ferramentas, se não, em alguns, por exemplo, no caso do texto mesmo aqui, não aparece ela aqui, tá vendo? Ó, converter em curva aqui, tá vendo? Ou eu pressiono Ctrl Q, ou eu vou em objeto, converter em curva, certo? Agora quando eu converter em curva, mesmo a letra selecionada, ó, tá vendo que não aparece mais as opções de aumentar a letra, mudar o formato da letra, porque ela agora é um objeto onde eu vou poder, ó, para modificar ele eu tenho que modificar por aqui, ó, usando os nó, certo? Alguma dúvida até aí? Então entenderam converter em curva o que é? Então vou limpar aqui um pouco os objetos e a gente vai trabalhar com a ferramenta Formas, certo? Ó, quando eu fui converter em curva aqui, ó, veja o que ele diz. Converter em curva permite que o objeto seja modificado usando as ferramentas de forma. Que ferramentas são essas? Essas aqui, ó. Tá vendo? Essas. Aí eu vou usar formas aqui. Só que quando eu converto em curva é que eu vou poder modificar do jeito que eu quiser. Vou para aqui agora. Deixa eu botar também aqui um círculo, certo? Vou converter em curva também aqui. Pronto. Agora, ó, a gente vai fazer as modificações usando a ferramenta Forma, certo? Estão entendendo até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso passar para essas explicações? Pronto. Quando eu clico na ferramenta Formas, ó, eu vou poder malear, ó. Então, primeira coisa que vocês têm que entender. Ela já tem aqui 4 nó, né? Então, se eu quiser excluir um desses nó, 2 cliques em cima de um nó, ele desaparece, ele é removido, tá vendo? Ó? 2 cliques numa parte da linha onde não tem um nó, ele é inserido, se insere um nó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Agora vê uma coisa, ó. Eu tenho uma ferramenta aqui, ó, mais nó, tá vendo? Ó? Se eu for clicando, ele vai adicionando nó a partir do local onde eu selecionei na linha, ó. E se eu selecionar um nó aqui e clicar nesse aqui, exclui o nó. Tá vendo? Exclui o nó selecionado. Só que é muito mais fácil se você fizer isso, né? Ó, 2 cliques, coloca o nó. 2 cliques no nó já existente, ele é removido. Entenderam até aí? E aqui a gente está trabalhando só com curvas, né? Ó. Eita, mas eu fiz essa imagem aqui e eu gostaria que essa parte aqui ficasse reta, assim, ó. Então, eu seleciono essa parte da curva. Então, veja, quando eu seleciono aqui, onde não tem nenhum nó, tá vendo, ó? Também, eu quero transformar isso aqui numa reta,
essa reta ela vai ser transformada daqui para cá, né, ó, nesse perímetro aqui, ó. Entendeu? Aí veja que eu tenho aqui, ó, converter em linha, ó. Viu? Então, ó, desse ponto para cá a esse aqui, ó, quando eu puxar o que acontece, ó. Tá vendo? Tá bem sólido daqui para cá, eu não consigo, ó. Por mais que eu puxe, ele tá bem sólido, né? Deu para entender até aí? Deu? Agora, se eu quisesse retroceder, transformar isso aqui numa curva, clico aqui, ó. Aparentemente não aconteceu nada, que ela continua retinha, né? Mas ó, quando eu puxar agora, ó. Entenderam? Agora vocês viram que a forma original estava assim, né? Ó. Quando eu transformei em reta, vou clicar aqui novamente, ó. Transformei numa reta. Ela transformou em reta, mas ela alterou aqui, não foi? Não alterou o formato? Então, se eu quisesse transformar em reta, mas quisesse deixar isso aqui do jeitinho que tá, aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou travar isso aqui, ó. Vou dar 2 cliques aqui para adicionar um nó. E vou dar mais 2 cliques aqui e vou adicionar um nó. Aí o que acontece? Ele não vai refletir, isso aqui vai ficar amarrando, travando o restante para cá, protegendo, certo? Essa imagem, ó. Olha quando eu botar de novo, ó. Viu? Ó. Tá vendo? Ele só deu uma pequena modificação, ou seja, se eu deixasse esse nó mais próximo ainda, nem isso aqui apareceria. Deu para entender mais ou menos como é que funciona agora? Até na parte que se eu quiser, seu professor, estou tentando fazer como o senhor disse, mas ó, toda vez ele está, ó, alterando. Para excluir um nó? Como assim? Abrir, a gente vai chegar lá, abrir nó, né? Vê. Como ele estava, ó, se eu transformasse em reta, ele alterava todo, tá vendo? Aí, ó, foi o que eu fiz, ó. Dei um zoom aqui, apliquei 2 nó. Apliquei um nó na parte superior e apliquei aqui, ó. Aí eu limitei a modificação. Tá vendo, ó? Aí dá para que você entenda mais ou menos a movimentação dessas linhas, o que uma modificação reflete na outra. E lembrando, ó, também que aparecem essas setinhas aqui, né, ó? Quando eu mexo, ó, tá vendo? Entendeu? Agora veja, vou passar para cá, já está convertido em curva. Não, converti em curva agora, pronto, ó. É reta, tá vendo, ó? Quando eu puxo, ó, só consigo puxar de maneira reta. Aí, o que é que eu posso fazer? Venho aqui, ó. Agora veja, eu selecionei aqui, né? Não dei 2 cliques, né? Só selecionei, ó. E disse que eu quero que transforme essa reta aqui, essa linha aqui, em uma curva, ó. Agora quando eu puxar, ó. Viu? Agora se eu adicionar um nó aqui, ó. E eu fizer assim, ó. Tá vendo a movimentação que ele faz? Viu, né? Uma reflete na outra, né? Agora vê se eu escolher, deixa eu ver, esse aqui, ó. Nó cuspide, né? Ó, veja como é que ele vai mexer agora, ó. Só mexe um. Tá vendo? Aquela parte aqui, ó, não tá mexendo mais, ó. A não ser que eu mexa nela. Viu? Entendeu agora? Agora vamos ao seguinte. Em todos eu cliquei logo aqui, não foi? E depois pedi curva. Agora se eu clicar no nó, o que acontece? Pedir para transformar em curva. Ó, tem problema, ó como ele ficou, ó. Tá vendo? Mesma coisa. Entenderam até aí? Aí, se eu quiser, e lembrando que aqui a forma está fechadinha, então eu posso colorir ainda, né? Vou deixar até colorido. Agora vê, se eu precisar fazer uma curvinha, pronto, nesse aqui, ó, vou colorir. Só que eu queria uma curvinha aqui, ó, certo? Sem mexer em nada aqui, eu queria colocar uma curvinha. Então eu teria que apagar esse pedaço da linha e fazer a curva aqui, né? Uma das maneiras seria essa. Então posso fazer o que, ó? Venho aqui em forma de novo. Aí eu posso dar 2 cliques aqui, ó. Cria um nó, não é? Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Com o nó selecionado, eu venho aqui, ó, separar nó.
Note que a cor saiu, ó. Aí eu posso vir, ó, abrir a forma de novo, ó, tá aqui aberta, para eu fazer uma modificação, ou seja, vir aqui curva de 3 pontos, ó, fazer algo desse tipo, ó. Tem outras maneiras de fazer essa curvinha aqui? Tinha, mas só para que vocês entendam o que é abrir nó. E que quando eu abro um nó, quando eu separo um nó, né, desamarro a imagem ela fica aberta, a coloração dessa imagem sai, que não tem mais, é um contorno aberto, né? Vira só contorno, ó. Então, como é que eu faço? Eu seleciono o nó que eu desejo, ó, e separo. Tá vendo, ó? Aí ele separado, ó, nota que fica duas flechinhas, dois triângulozinhos aqui, ó. O triângulozinho que está selecionado corresponde a uma ponta da linha e o outro a outra, ó. Ah, se eu quiser unir de novo, joga para cima, ó, em cima um do outro, ele vai unir, certo? Vem aqui, ó, ferramenta curva de 3 pontos, dando um exemplo, ó. E ele vai unir, certo? Ó, com a ferramenta curva de 3 pontos selecionada, puxo, ó, posso unir novamente, ó. Entenderam? Alguma dúvida, gente, até aí? Alguém tem alguma pergunta? Se eu clicar aqui, ó, fechar, ele também fecha, ó, certo? Alguma pergunta? Então, as dúvidas que vocês estavam perguntando era isso, era como adicionar um nó, remover um nó, não foi isso? E a outra foi em separar. Alguém ficou com alguma dúvida para trabalhar com nó ainda? Não? Converter em curva. Converter contorno em objeto. Converter uma curva em linha. Não?